Bom dia, querido povo de Deus, povo de fé da nosso contemporâneos, que Deus te abençoe. Eu estou gravando esse vídeo para mais uma reflexão da palavra de Deus, perguntando algumas questões que a Bíblia nos revela. Se esse vídeo foi importante para você, cristão, se esse vídeo te relatar alguma coisa, dê o seu like, inscreva no canal para que você receba as notificações, né? E esse vídeo vai fazer nós refletirmos sobre o nosso Senhor Jesus Cristo, sobre a escatologia do nosso momento. Uma pergunta, eu vou começar em Atos 2,17, que está combinando com Joel 2. Atos 2,17, Pedro afirma que aquele momento em que desceu o Espírito Santo era os últimos tempos que o Senhor Deus tinha falado em Joel, tá? Todos os apóstolos afirmam nos seus livros, nas suas cartas, nas suas epístolas, que eles estavam no último tempo. Por que eles afirmam que eles estavam no último tempo, nos últimos tempos? Por quê? Se você pegar os escritores aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 28, lá tem uma afirmação que a salvação era manifestada nos últimos tempos. Ou seja, se os últimos tempos fossem, então a salvação não manifestou. Se a salvação manifestou lá com eles, aí sim, aí confirma os últimos tempos e confirma a salvação do povo. Se a salvação não manifestou e vai manifestar agora ainda como se prega, então o povo não está salvo. Para os salvos está salva a salvação, que é o Cristo tinha que ter se manifestado em glória. Como isso era um assunto restrito a Jerusalém, restrito a Israel, Jesus veio neste fim e trabalhou este fim até a cruz, né? Voltou da ressurreição e falou para os apóstolos que a ele pertencia todo o poder no céu e na terra, e portanto eles pudessem ir a todas as nações ensinando as pessoas a guardar todas as coisas que ele tinha falado. Não é todas as coisas que os profetas falaram, não é todas as coisas que Moisés falou. Ele diz todas as coisas que eu falei. Por quê? Porque ali nascia novo sistema, era nova aliança, era novo concerto. Não, aquele velho estava findando, por isso que chama ali fim dos últimos tempos. Aquele sistema velho de lei, dos profetas, dos sacerdotes, do sacrifício do templo, aquela coisa estava toda acabando ali. O fim que a Bíblia relata era aquele sistema lá e também aqueles reinos mau. Jesus diz que aquela geração era má, né? Você pode olhar no livro de Mateus 12, no versículo 43, se não me engano, né? Que diz, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos e não acha repouso, ele volta, e voltando, se achar a casa barrida e adornada, busca 7 espíritos e vai ficar naquela vida, né? E aquela vida é pior do que antes. E assim acontecerá o que? Esta geração má, né? Se você ler Lucas 11, do verso 51, né? Até, se não me engano, 55, lá está falando que sobre eles seria cobrado do sangue de Abel o justo até o sangue de Zacarias, seria cobrado ali de Jerusalém, né? Vocês sabem estas palavras de Deus. Então os apóstolos falavam que eram os últimos tempos, baseado em quê? Na voz de Jesus. Jesus Mateus 24, Jesus em Lucas 21, Jesus em Marcos 13, que fala as mesmas coisas e diz que tudo aconteceria naquela geração, né? Então, se você ler esses 3 capítulos, você vai encontrar Jesus dando a lista dos acontecimentos próximo, né? Se você abrir o Apocalipse, o começo dele diz assim: olha, Deus mostrou a seu servo as coisas que brevemente, as coisas que são,
as que já era, né? E as que brevemente deve acontecer. Breve é acelerado, brevemente é muito acelerado. Então era coisa dos dias deles, né? Então Deus notificou ao seu servo João as coisas breves, né? No Apocalipse 1,7, eu não deixo de frisar, Jesus fala que virá o Filho do Homem no reino da tua glória, todo olho verá, e até mesmo os que o crucificaram, os que transpassaram ele. Então o povo estava vivo quando ele voltou em glória. Como que ele voltou em glória? Ele voltou em glória já em juízo, fora do alcance dos homens. Porque antes, enquanto ele estava no físico, ele estava em condição de ser sacrificado como foi, né? Então, nós sabemos que ele é sacrificado pelos gentios, pelo governo romano, mas com a influência dos judeus, né? Os judeus que exigem a morte do Cristo crucificado, o povo dele, que ele veio para eles, né? Então, ele veio para os judeus, tá bom? E em Mateus 10,5 dá para você ver a precisão que ele tem, né? A pressa que ele tem por causa do seu juízo que estava próximo. E era necessário avisar por questão de justiça, para que aqueles que arrependessem, ele ia colocar debaixo das suas asas, tá? Para se livrar da condenação eterna, né? E então as pessoas perguntam por que este povo está achando que a salvação é Jesus voltando outra vez. Irmão, eu nunca subi no altar e falei Jesus voltará. Também nunca subi no altar e disse Jesus não voltará. Eu guardo a palavra de Deus, eu creio em Jesus Cristo, eu creio no que ele falou. É como ele falou que eu estou falando. Ele falou que era naquela geração. Os dois assuntos, os três que ele aborda, né? Porém, ele diz que dia e hora ninguém sabe. Dia e hora. Mas a geração que sofreria o juízo da sua volta era exatamente Jerusalém. Se você, Israel, peço perdão, se você analisar Lamentação, capítulo 2, você vai ver que lá está escrito que Israel caiu do céu. Aí é onde está a palavra, escurece sol e lua e as estrelas caem do céu. Ou seja, cai toda aquela arrogância, toda aquela soberba, todo aquele governo que estava, aquele governo mau, toda aquela geração que não se arrepende, que não volta atrás, que não se conserta, todas aquelas estrelas caíram, né? Se você olhar lá na Babilônia, lá, eu estou confuso se é Isaías 13:10 ou se é 10:13, mas um desses versículos está dizendo que lá na Babilônia as estrelas caíram do céu. Por que as estrelas caíram do céu da Babilônia? É claro, os reinos, aqueles reinos poderosos que Deus reduziu ele a nada, né? Deus pegou o reino de Ciro, reduziu a nada, reduziu a cinza, matou o homem à espada. Eles dizem que aquele homem é o querubim lá do céu, mas ele foi morto à espada, ele foi queimado. A Bíblia diz que ele foi reduzido a cinza, se você ler o capítulo. Ele fala do rei de Tiro. Isaías 14 fala do rei da Babilônia. Então, tem que ler a Bíblia como nela está escrito, irmão. De usar a interpretação sistemática. Eu faço um apelo aos estudos teológicos, fazer uma análise disso, né? Não que isso venha a fazer mal para ninguém, porque a salvação é o Cristo e a salvação independe dessas coisas. A salvação é para todo mundo, é para todo mundo. João 3,16, pode ler lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, tenha a vida eterna, né? E Paulo, no Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, né? Jesus disse na sua palavra, quem crê em mim já passou da morte para a vida, ou seja, o camarada já ressuscitou, né? Os que crêem no Evangelho de Cristo. Então, para você meditar lá nas Escrituras, antes de ficar questionando, né? Eu já fui, alguém falou que eu estava louco, porque eu não aceitei a versão não bíblica da pregação escatológica da maioria do nosso momento. Mas com certeza Deus vai estar levantando aí grandes homens para
nós alertar uns aos outros, gente. O amor não é concordar com o que as pessoas dizem. O amor é olhar o que é melhor para nós, o que é verdade. Eu chamo a atenção de nós, pastores, quando um irmão entra na frente, ou alguém entra na frente do trabalho e diz Jesus está voltando, a gente é culpado por não ter ensinado a verdade. Por que eles falam isso? Por causa dos sinais bíblicos que Deus deu para os apóstolos, que quando estivesse acontecendo, eles erguessem a cabeça. E esses sinais que parecem se repetir hoje, os acontecimentos, então tudo que acontece, Jesus está voltando. Tudo que acontece, Jesus está voltando. E aquilo passa e vai para o esquecimento e acabou. E ele está dizendo isso, dizendo a mesma coisa. Por quê? Por que não? Porque a Bíblia, ela tem o seu tempo. Ela descreveu o seu tempo, Jesus descreveu o seu tempo, ele não descreveu dia e hora, mas ele diz que era naquela geração. E como eu vou fazer? Eu creio em Jesus ou eu não creio em Jesus? O que o povo quer que eu faça? O que vocês querem que eu faça? Que eu creio em Jesus ou que eu não creio em Jesus e creio no que os homens estão dizendo agora? Irmão, conhecereis a verdade vos libertará. Não vamos ser coração endurecido, vamos examinar as Escrituras, é muito importante. Tem muitas coisas que as pessoas podem questionar. Eu gastaria, no mínimo, para falar tudo que está escrito, porque a Bíblia toda está escrita com o frise naquela geração. Toda está escrita. Se você olhar os apóstolos, diz, esses são os últimos tempos, vigiai, né? João 2,18, filhinhos, é a última hora, e é visto que vem o anticristo, e muitos já têm se feito o anticristo, ou seja, o anticristo está lá, só que o anticristo é uma pessoa, a apostasia é outra pessoa, a besta é outra pessoa, mas tudo juízo sobre Jerusalém, sobre Israel, né? Capítulo 11 de Apocalipse, versículo 8, que se diz a Sodoma, o Egito, né? A prostituta em que o Filho do Homem foi crucificado nela. Ou seja, a prostituta era quem? A prostituta era Jerusalém, era Israel. Ela sentou sobre a besta, porque eles apoiaram os romanos, aceitaram o governo de Roma e fizeram tudo de mal para agradar ali, desagradaram a Deus, agradando a Roma. Quando resolveram a revoltar-se, aí agora já era em juízo e a coisa começou a ficar muito difícil para eles nos anos 70. Irmãos, não esqueça de ler a Bíblia no tempo da Bíblia. A Bíblia não é do século 21. A Bíblia não é do século XV, a Bíblia é do século I, com suas limitações no século I. Ai, pastor, nós não estamos salvos, tudo que está em Cristo está salvo. Agora tem uma coisa, crer em Cristo, porque se você começar a crer em outras coisas, eu já não sei te falar mais nada, tá? O que Cristo diz, isso eu te aconselho ficar. Em vez de você ficar, pende para aqui, prende para ali, pende para lá, acredita na voz do seu Senhor Jesus, porque Ele é o Salvador da tua alma. Nenhuma religião, nenhum pastor, nenhum sistema irá te salvar. O Salvador é Cristo, tá? Que Deus abençoe todos vocês, analise com carinho, em nome de Jesus.